Então, quando a gente fala de direito penal militar, que vem à cabeça das pessoas? Nós temos quem são os militares? Quem são militares na nossa realidade brasileira? Quem são os militares na nossa realidade brasileira? É uma classe bem pequena, tá? E a gente não pode deixar de saber quem são os militares. Nós temos militares federais e nós temos militares estaduais. Professor, não existe militar municipal? Só um pouquinho, galera. Professor, não existe militar municipal? Não, não existe militar municipal, tá? Nós temos militares estaduais e nós temos militares federais. Federais, de cara a gente já sabe quem é, tá? Nós temos a figura do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. No âmbito estadual, nós temos a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, tá? Professor, mas tem lugar que polícia e Corpo de Bombeiros é a mesma coisa, São Paulo. O único estado hoje que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros é unificado, é uma força só, São Paulo, tá? Mas isso não deixa de existir o Corpo de Bombeiros lá. Então, em âmbito estadual, nós temos esses institutos, nós temos estas classes de militares. Em âmbito federal, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. Em âmbito estadual, nós temos a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiro Militar. Esse é o primeiro passo para a gente chegar onde eu quero que a gente chegue, tá? Então, quando eu digo que eu tenho forças militares federais e forças militares estaduais, eu crio um grupo específico de servidores públicos. Eles são um grupo especial de serviço público. Eles são o braço armado do Estado, Estado lato sensu. Os militares federais é o braço armado da União, os militares estaduais, o braço armado dos estados, tá? Professor, por que eles são especiais? Eles têm regras especiais. Porque a Constituição assim disse, em razão da natureza da atividade, do regimento, do âmbito de atuação de cada um, eles têm um regimento especial, tá? E para isso, eles têm uma justiça, eles entram em conflito. Eles entram em conflito entre eles e entram em conflito também com pessoas que não são militares. Daqui a gente já traz essa galera aqui, eu vou chamar sempre de militar. Quem não estiver aqui será civil, tá? Não confunda isso com polícia civil, tá? É militar quem tiver aí dentro dessas 5 áreas: Exército, Aeronáutica, Marinha, PM, CBM. Não está aí dentro, eu vou sempre chamar de civil, tá? É o civil, beleza? E como qualquer pessoa, como qualquer classe de funcionários, os militares eles entram em conflito. Às vezes, conflito entre si, militar com militar, ou militar e um não militar, um militar e um civil. Então, eu preciso de uma justiça para gerenciar esses conflitos, tá? Quando vocês ouvirem falar em direito, ouvirem falar em justiça, é porque tem um conflito, tá? Se não existir conflito, não tem razão para ter direito, existir direito, ramos de direito. Direito civil, direito penal militar, direito do consumidor, direito constitucional, só existe por quê? Porque existe conflito, tá? Esse é o primeiro tópico sobre vocês entendem, para quem está tendo o primeiro contato com o direito, esse é o primeiro cerne que você tem que imaginar. Direito não existe por existir. Ele existe porque tem conflito, tá? Os direitos só existem para resolver conflitos. Então, quando eu digo direito militar, qualquer âmbito do direito militar, é o direito que eu aplico só para essa galera aqui, tá? Professor, então eu não vou aplicar direito militar, penal militar, processual penal militar, algum direito militar.
A civil até vai, mas quando ele estiver lesionando, causando alguma lesão a um bem militar, tá? Então, vamos nos situar onde a gente está. Primeiro, direito militar trata de alguém que está envolvido com alguma dessa galera aí, tá? Ou exército, ou aeronáutica, marinha, polícia militar e corpo de bombeiros militar, tá bom? Dúvidas até aqui? A pessoa está lá numa relação de consumo, comprando num supermercado, ou então um acidente de trânsito de um carro de um particular com outro particular. Há o que se falar em direito penal militar? Absolutamente não, tá? Dúvidas até aqui? Tá rápido? Tá tranquilo, certo? Vamos avançar um pouquinho, repetindo, não precisa anotar nada que está no material, porque esse material já já será repassado a vocês, tá? Ah, professor, não tem como passar o material antes da aula? Eu particularmente não gosto, tá? Por quê? Porque às vezes o aluno é meio apressado, aí eu estou aqui atrás, estou aqui avançando devagarinho, o aluno já vem com conversa do que está lá na frente, tá? Então, para conter os ansiosos, vamos cada um no nosso ritmo, tá? Então, como eu trouxe para vocês dois grupos de militares. Eu trouxe os militares federais, que também vai aparecer para vocês em prova como militares da União. E trouxe os militares estaduais, os militares do Estado, tá? E, professor, por que é interessante essa abordagem introdutória quando a gente vai falar de direito penal militar? Porque quem manuseia o direito penal militar, quem usa o direito penal militar, é a justiça militar, tá? Primeira celeuma, professor, em todo lugar existe justiça militar? Caiu isso na prova de vocês? Vamos imaginar a pergunta, professor, todo estado. Isso aqui não está no material de vocês, tá? Então anotem. Existe justiça militar? Caiu uma pergunta dessa na prova de vocês. A resposta de cara, e respondam sem dúvida, é que sim. Todos os estados, não importa qual seja, têm justiça militar, tá? Agora, se a pergunta for todo estado tem tribunal de justiça militar, aí de cara a resposta de vocês será não. Vou explicar para vocês qual é a diferença de uma e de outra, tá? Trouxe para vocês, atentem às duas perguntas que eu trouxe para vocês. Em todo estado existe justiça militar? Positivo. Todo estado existe justiça militar, tá? Todo estado tem um tribunal de justiça militar? Aí não. Aí a gente deve aqui tecer uma explicação mais pormenorizada. O que, que a gente tem? Quando a gente fala em o Estado tem justiça militar, eu quero dizer que tem um órgão que cuida da justiça militar. Isso tem. Em todos os estados tem. Tá? Agora, Tribunal de Justiça Militar, a Constituição diz que os estados que têm mais de 20 mil militares, gravem esse número, tá? Mais de 20 mil. É mais de 20 mil. É pelo menos 21 mil ou 20 mil e meio. Pelo amor de Deus, se o cara é baixinho, um soldado baixinho, ele é meio. Então é ele, beleza, tem 20 e meio, tá? Se alguém se enquadrar aí, principalmente as meninas, né? Um, um. Tá copiando, meu filho? Tá, peraí, que eu vou. O tio vai voltar para você aqui. Foi, tá aí. Beleza?
Tá aí. A única pergunta. É só as perguntas para tu anotar, viu, Eduardo? Não vai anotar o que está no slide, não, que esse slide daqui a pouco vai para tua mão. Tá? Tá aparecendo aí? Beleza. Vamos lá. Quando eu digo tem justiça militar nesse estado? Tem. Porque tem um órgão responsável por quem? Pelos conflitos envolvendo aquele público lá, os militares federais e militares estaduais. Então, tem um órgão que cuida disso. Agora, é diferente quando eu pergunto: tem tribunal de justiça militar nesse estado? Aí nem todos têm. A Constituição é bem clara. Quando, na organização de sua justiça, os estados que tiverem mais de 20 mil militares, aí você anota, professor, eu posso juntar PM e bombeiro? Pode. Junte o efetivo da PM e do bombeiro, deu mais de 20 mil, eu posso criar um tribunal de justiça militar, tá bom? Tem que ter pelo menos 21 mil, galera, não fiquem nessa pegadinha, ou pelo menos 20 mil e meio, mas tem que ter mais de 20 mil militares naquele estado para que eu possa criar um tribunal de justiça. Professor, não tem mais de 20 mil. O que acontece? Esse pessoal vai ser julgado lá no Tribunal de Justiça Comum. Então, quer dizer que vai ser justiça comum, eles vão virar civis, vão ser julgados de forma comum? Negativo. As regras serão do direito penal militar, do Código Penal Militar. Entretanto, como eu não tenho efetivo mínimo, eu não vou ter um tribunal de justiça militar específico para eles. Eu vou pegar um juiz lá do Tribunal de Justiça Comum e vou dar para ele competência de juiz militar, tá? Não, o estado do Acre é um dos que não tem. Só tem Tribunal de Justiça Militar, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tá? Rio de Janeiro está se encaminhando aí para criar o deles, mas ainda não criou. Tribunal de Justiça Militar hoje só temos São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tá? Nenhum outro estado tem Tribunal de Justiça Militar, o que não se confunde em dizer que eles não têm justiça militar. Tem justiça militar, só que quem é encarregado da justiça militar é um juiz comum, tá? Aqui no nosso estado do Acre, a gente tem a figura da vara auditoria militar, tá? Que é junto com a segunda vara do Tribunal do Júri, tá bom? Que é a que cuida, é encarregada de julgar os militares em âmbito estadual. Professor, essa mesma vara da auditoria do Tribunal do Júri julga os militares federais, ela trata dos processos de crime militar contra os militares federais? Negativo, tá? Somente dos militares estaduais. Militar federal cometeu alguma irregularidade, vai ser julgado pela circunscrição judiciária militar lá de Manaus, tá? Professor, eu devo me preocupar com essa... Galera, sinceramente, não se preocupem com os militares federais. Se vir na prova de vocês, me cobrem depois, se vir alguma coisa diferente, mas se vir, é sobre militares estaduais, tá? Então, a gente traz aqui os militares federais só para ter um parâmetro. Por quê? Porque o Código Penal Militar ele foi feito para os militares federais. Nós usamos ali por simetria, tá? Calma, calma, meu filho, calma, calma. Vamos por partes, tá? Vamos por partes. Galera, dúvidas até aqui? Beleza, vamos avançar. A título de conhecimento, nós temos aí a estrutura da Justiça Militar da União. Entenda, eu vou traçar um parâmetro para vocês aqui. Vou traçar um parâmetro. O que está aí no PDF para vocês é a Justiça Militar da União. Então, está aí claro para vocês que a primeira instância, logo primeira instância, segunda instância. O que é, professor? Eu nunca tive contato com o processo. Graças a Deus por isso, né, meu filho? Mas vamos lá. Primeira instância é quando você ingressa com uma ação, você ingressa na primeira instância. Vamos imaginar a realidade aqui de Rio Branco. E a realidade dos municípios? Vamos lá. Quem é de município aí, tem um fórum na sua cidade. Aqui em Rio Branco também tem um fórum de Rio Branco.
Tem o fórum criminal e o fórum civil. O fórum, ele é a nossa primeira instância. Quando eu ingresso com uma ação, quando, vamos imaginar, uma pessoa comete um crime e o Ministério Público oferece a denúncia e vai para o judiciário, ele vai para um fórum criminal, tá? Aí é onde inicia a primeira instância, tá? Então, os fóruns, eles estão encarregados da primeira instância. Vamos imaginar que teve uma sentença, uma parte não ficou satisfeita com a sentença e decidiu recorrer. Esse recurso vai para a segunda instância, tá? Que aqui na nossa realidade, no estado do Acre como um todo, a segunda instância é exercida pelo Tribunal de Justiça, ali perto da Polícia Federal, ali perto do CIEPS, tá? Para onde vocês vão passar 6 meses da vida de vocês lá no curso de formação, se Deus quiser, tá? Quem quiser ir, pode ir. Eu não vou mais, não. Passei 8 meses fazendo curso de soldado, passei um curso de oficial. Então, já deu para mim. Agora é para vocês, tá? Voltando para o nosso raciocínio. Primeira instância e segunda instância, sem dúvida, certo? Temos aí a figura de quem julga na primeira instância e quem julga os recursos, que é a segunda instância, tá? Aqui, quando a gente fala de Justiça Militar da União, o que, que a gente tem? Nós temos as auditorias circunscrição judiciária militar, tá? Que no nosso caso, quem cuida dos militares aqui da área do Acre, vamos imaginar, o militar ali do 7º BEC, do 4º BIS, ou dali da aeronáutica, cometeu algum crime, ele vai ser julgado lá pela 12ª CJM, Circunscrição de Justiça Judiciária Militar, que é lá de Manaus. Não tem nada a ver com a nossa vara da auditoria militar aqui, tá bom? Só para dirimir essa dúvida, não vamos bater muita cabeça com isso aí, não. Trouxe para vocês, mas está aí no PDF, que a nossa justiça militar estadual é exercida pelo Tribunal de Justiça Comum. Na primeira instância, lá pela vara da auditoria militar. Em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça Comum, tá? O que acontece? Quando a gente fala, deixa eu trazer um espacinho aqui para vocês. Aqui. Quando a gente fala de primeira instância da Justiça Militar Estadual, nós temos uma composição diferenciada. Quem conhece aqui algum fórum, algum tribunal de justiça, sabe que lá tem o que nós chamamos de uma vara, ou ela vai ser uma vara civil ou vara criminal, tem os serventuários da justiça e tem um juiz, certo? O presidente, lá quem manda na porra toda lá na vara civil ou na vara criminal é o juiz. Quando a gente fala de justiça militar, a composição de quem julga na justiça comum, quem julga é um juiz. Na justiça militar estadual, essa composição é diferente. Nós temos o que nós chamamos de Conselho de Justiça. Não é julgado, em regra, não há julgamento dos crimes militares somente por um juiz, mas por um conselho de justiça, tá? Professor, esse conselho de justiça, ele é formado por um juiz de direito, um juiz que nós chamamos de juiz togado, aquele juiz que usa toga, e nós temos 4 oficiais militares. Essa é a composição do Conselho de Justiça, tá bom? Já levem a professor, caiu na prova lá em primeiro grau, pode ser primeira instância ou primeiro grau, são sinônimos. Em primeiro grau, a
Justiça Militar Estadual, para julgar crimes militares, é composta por unicamente um juiz e um desembargador, 3 juízes, 5 juízes, 11 desembargadores, 3 praças, 2 oficiais, 4 oficiais e um praça. Tudo errado, tá? É o Conselho de Justiça, é um juiz togado e oficiais. Um juiz togado e 4 oficiais. Professor, o que é oficial? O que é juiz? O juiz, vocês já sabem quem é. O oficial, nós temos a divisão nas organizações militares. Nós temos as praças, que vai de soldado, cabo, sargento, subtenente e morre em subtenente, as praças, e os oficiais, que começa em segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Tem os oficiais, que são encarregados da gestão e administração das organizações, e tem as praças, que são incumbidas da execução. Tá? Isso, nós estamos falando que terão 4 oficiais. Tá? Ah, como serão esses oficiais? Serão superiores, serão mais antigos que o que o denunciado, isso não batam cabeça com isso. Não vou trazer aqui um monte de informação que vocês não vão precisar para a prova. Batam cabeça com isso aí. A primeira instância da Justiça Militar Estadual é composta pelo Conselho de Justiça. E quem é o Conselho de Justiça? Um juiz e quatro oficiais. Oficiais. Professor, é oficiais da PM ou é do bombeiro? Hoje é mesclado, tá? Nós temos ali sempre 3 da PM, 1 do bombeiro, 2 da PM, 2 do bombeiro, tá? Professor, essa periodicidade, essa rotatividade é quanto tempo? Não batam cabeça com isso, tá bom? Só a composição, leve. Dúvidas até aqui? Show, vamos seguir. Ah, outra coisa, o PDF não vai com as anotações não, tá? Vocês estão percebendo que aqui, ó, eu seleciono, depois eu já apago, tá? Para não ir poluído. Por isso que eu estou dizendo para vocês anotarem aí. O que eu anoto no PDF. Não o que está no PDF, porque vocês não têm o PDF. Galera, vamos lá. Trouxe, como disse o Lula, né? Que o grosso ia entrar, né? Trouxe o grosso para vocês. Agora vamos aqui esmiuçar pouquinho, pouquinho, né? Trouxe para vocês que a Justiça Militar Estadual, o julgamento, era encarregado, quem é encarregado do julgamento, em regra, é o Conselho de Justiça. E o Conselho de Justiça são 4 oficiais e um juiz de direito. Tá? Professor, o voto do juiz de direito tem mais peso do que o dos oficiais? Quem isso? Quem... Não tem. Tá? Eles vão... A decisão, notem que nós temos 5, tá? Dificilmente vai dar empate. Dificilmente não, né? Na lógica não vai dar empate. Então, por quê? Nós temos um número ímpar. Cada voto tem o mesmo peso, tá, galera? Quem é o presidente do Conselho de Justiça? Aí, na lógica, é o juiz togado, tá? Ah, pode cair na prova de vocês. Se cair uma prova muito pesada, ele vai perguntar: quem preside o Conselho de Justiça é o oficial mais antigo? É o oficial que chegou primeiro, que sentou primeiro? É o juiz? É o juiz, tá, galera? O presidente do Conselho de Justiça é o juiz de direito. Entretanto, quais são as ações vamos imaginar, vamos trazer a realidade do estado do Acre. Vara da Auditoria Militar do estado do Acre, doutor Alisson Braz. Quais são os processos que vão bater lá na mesa do doutor Alisson Braz? Quais são? Crimes militares cometidos contra militares. Tá? Professor, não entendi. Vamos lá. Vocês vão ver mais à frente quais são os crimes militares. Os crimes militares propriamente ou impropriamente, os crimes militares por extensão. Vocês vão ver que, na lógica, o crime militar, eu tenho que ter alguma coisa que interessa para a instituição militar. Não vai acontecer de, a polícia está passando ali, tem 2 pessoas brigando, uma matando a outra, ela
porventura, uma pessoa mata a outra, a polícia pega, ela vai dizer, não, isso aqui eu acho que eu vou levar para a justiça militar, porque foi muito pesado, foi um crime negativo, tá? Para ser considerado crime militar, tem que ter algum interesse da instituição militar. Ou foi cometido pelo militar, ou foi cometido contra o militar, ou foi cometido em lugar sujeito à administração militar, ou foi cometido com patrimônio sob a administração militar, tá? Ou foi cometido durante o serviço militar, ou foi cometido durante treinamento, manobra. Então, um crime não vai ser militar só porque quem olhou ali disse que não, esse aí tá feio mesmo, eu vou colocar. Pasmem, a reprimenda, as penas dos crimes militares são mais severas do que dos crimes comuns, tá? Normalmente é isso. Então eu não vou, não, esse crime aí foi piorado, eu vou levar ele para a justiça militar julgar. Negativo. Para ser crime militar, tem que ter algum interesse da instituição militar, tá bom? Já partam desse princípio. Então, para chegar lá na vara da auditoria militar, o que acontece? Podem chegar alguns tipos de ação. Três não, alguns. O que pode chegar? Pode chegar ação penal de crimes contra a vida de militar. Pode chegar lá na mesa do doutor Alisson. Crimes contra militar. Pode chegar lá na mesa do doutor Alisson. Ações contra atos disciplinares. Se vocês identificarem, também é possível um novo crime. Apagou aqui sem querer, galera. Deixa eu trazer aqui uma. Escrever aqui para vocês. 2. Crimes gerais. Quando eu colocar gerais, é porque eles não são contra a vida, tá? Crimes gerais contra militar, pode ser contra o patrimônio de um militar, pode ser contra a honra de um militar. E ações contra atos disciplinares. Tudo isso aqui pode chegar, corre o risco de chegar lá na mesa do Dr. Alisson, certinho? E aqui, não, amarelo vai ficar feio para vocês. O que pode chegar lá na mesa do Dr. Alisson? Ação penal, crimes contra a vida de militar. Galera, quais são os crimes contra a vida? Homicídio, feminicídio, infanticídio, aborto, induzimento e instigação ao suicídio. Esses são os crimes contra a vida, tá? Pode chegar lá na vara da auditoria militar para o Dr. Alisson julgar crimes contra a vida de um militar? Pode, tá? E ele vai ter que julgar.
crimes contra a vida de um militar. Isso aqui tudo praticado por outro militar, tá? Entendam que esse crime aqui foi praticado por um militar. Contra a vida de outro militar é competência da justiça militar? Certinho. 2, crimes que não seja contra a vida, crime contra o patrimônio. Vamos imaginar, cometido, claro, cometido por um militar. Ali um furto, um roubo, um estelionato, uma injúria. Crimes contra militar também vai chegar lá na mesa do doutor Alisson, tá? E ele vai ter, e a justiça militar vai ter que julgar. Pode acontecer também, o que acontece na prática? Os militares, eles são sujeitos a um regulamento disciplinar. Tem lá tudo previsto, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Tem muito mais o que ele não pode fazer do que ele pode fazer, tá? Já adiantando. Se ele incorrer em alguma falta daquela, vai ser objeto de um procedimento administrativo disciplinar. Isso é um procedimento administrativo. De cara, essa situação aqui, galera, não é uma ação penal, tá? É uma ação civil. Essa ação aí, vamos imaginar, o cara cometeu uma falta, a corregedoria, lá onde eu trabalho, vai apurar o que aconteceu nesse caso. Se for verificado que ele cometeu uma falta, ele vai ser punido. Vamos imaginar que o cara diga, poxa, eu não cometi essa falta, ou então, não foi me garantido contraditório e ampla defesa nesse processo administrativo. Eu vou recorrer e vou recorrer administrativamente. Vou lá, recorro para a autoridade superior. O recurso foi indeferido. Eu posso ir no judiciário pedir a revisão desse processo como um todo, tá? Vou pedir para o judiciário revisar o mérito, ver se eu fiz ou não fiz? Negativo, isso não pode. Mas eu posso pedir para o judiciário verificar a legalidade desse procedimento administrativo. Eu posso ir no judiciário e entrar com uma ação contra o ato disciplinar. Essa ação não é uma ação penal, é uma ação civil, mas vai bater lá na vara da auditoria militar. E o doutor Alisson vai ter que julgar. Tá? Ó, já trouxe 2 tipos de crimes, que vai ser competência da justiça militar, e já trouxe uma ação civil, que também vai ser competência da justiça militar. Tá bom? O quarto, galera, é crime praticado por um militar contra a vida de um civil. Aí, galera, aí não tem nada a ver com o doutor Alisson, não, tá? Porque quem vai julgar isso aqui, quem vai ser encarregado de julgar um crime contra a vida de um militar é o famoso Tribunal do Júri. Isso aqui é pegadinha clássica de prova. E em toda prova que vem direito penal militar, basicamente cobra-se isso aqui, tá? Crime praticado por um militar contra a vida de um civil não é competência da justiça militar, é competência do tribunal do júri, tá bom? Certinho? Dúvidas? De forma mais explicada, tá aqui, ó. Crime contra civis. Isso aqui, o que acontece? Vamos imaginar que um militar ele praticou um crime contra o patrimônio de um civil. Ele furtou um civil. O militar, em serviço, foi lá e furtou um mercado. Vamos imaginar. Ele cometeu um crime contra o patrimônio de um civil, certo? Nesse caso, ele vai ser julgado pela Justiça Militar? Olhem qual foi o crime. Crime praticado por militar contra o patrimônio contra o patrimônio de um civil. Atentem, galera, não é crime contra a vida, é contra o patrimônio. Se é contra o patrimônio, competência da Justiça Militar, tá? Ah, professor, mas o senhor falou agora que contra o civil ia ser tribunal do júri. Se for um crime contra a vida, doloso contra a vida, vai ser tribunal do júri. Cuidado em pegadinha de prova. Pegadinha diz,
um militar praticou um crime doloso contra o patrimônio de um civil. Será julgado pela Justiça Militar, Tribunal do Júri. Tribunal de Júri, somente crime doloso contra a vida de um civil. Doloso e contra a vida. Doloso e contra a vida. Examinador gosta de jogar lá culposo ou então crime contra o patrimônio, por exemplo, tá? Que já não é mais competência do Tribunal do Júri, é competência da Justiça Militar, tá? Então, isso é só para sintetizar o que vai ser competência da Justiça Militar e o que não vai ser, tá? Mas o inferno tem subsolo. Além de vocês saberem o que vai para a Justiça Militar e o que não vai, vocês têm que entender quando que vai ser julgado pelo Conselho de Justiça e quando que vai ser julgado somente pelo juiz da Justiça Militar. Ainda tem isso, tá? Vamos lá. Trouxe aqui para vocês esse primeiro, ó, crimes contra civis. Se um militar pratica um crime contra civil em geral, quem vai julgar é o juiz de direito, juiz singular ou monocrático. O que isso quer dizer? Lembra que a vara da auditoria militar, a Justiça Militar Estadual, em primeira instância, é composta por um conselho de justiça, um juiz, 4 oficiais? Pois é. Só que não é todas as ações que baterem lá na Justiça Militar que esse Conselho de Justiça vai julgar. Por exemplo, os crimes que o militar cometer contra um civil será julgado somente pelo juiz, exceto aquele que a gente já conversou, que é o doloso contra a vida. Vamos imaginar, uma pessoa vai lá e furta esse caso que eu estou trazendo para vocês. Um militar em serviço vai lá, pode acontecer, não sei se já aconteceu, não tenho notícia, mas vamos imaginar que um militar em serviço vai até um supermercado, tem uma picanha lá vacilando, ele pega, bota ali no coisa e sai sem pagar. Furtou. Galera, o dono do estabelecimento é um civil, tá? O militar estava em serviço, é um crime militar. Só que quem que vai julgar, professor? A Justiça Militar. E dentro da Justiça Militar, quem que vai julgar? Vai ser o Conselho de Justiça? Negativo, tá? Crime militar praticado contra um civil, desde que esse crime não seja doloso contra a vida, será julgado monocraticamente pelo juiz. O que é ser julgado monocraticamente pelo juiz? Lembra do Conselho de Justiça que são 4 oficiais mais um juiz? Esses 4 oficiais saem, somente o juiz, sozinho, monocraticamente vai julgar esse tipo de crime. Crime contra civis, juiz de direito, ou monocrático, ou singular, processam e julgam crimes militares contra civis, exceto os dolosos contra a vida. Professor, fala devagar que eu estou anotando, não precisa, chupa-cabra. Tá aí, ó. Tá aí no PDF para você, tá bom? É isso que você precisa botar na cabeça. Vamos sintetizar o que a gente já viu até aqui. Vimos que nós temos militares federais, militares estaduais, Aeronáutica, Marinha, Exército e PM e Corpo de Bombeiros. Militares federais, primeira instância da Justiça Militar é a circunscrição de Justiça Militar, que é lá de Manaus. Segunda instância dos militares federais é o próprio Superior Tribunal Militar. No âmbito estadual, podem ter 2 situações. O Estado pode ter Tribunal de Justiça Militar ou ele pode não ter. Quando que ele vai ter? Se ele tiver ali mais de 20 mil militares. Aí ele pode criar. Quer dizer que se ele tiver 20 mil, ele já vai ter um tribunal? Negativo, ele tem que criar. Ah, se ele não tem tribunal, não tem justiça militar? Negativo, são coisas diferentes. Justiça militar, todos os estados têm. Tribunal de Justiça Militar, nem todos têm. Quando o Estado não tem um Tribunal de Justiça Militar, quem faz, às vezes, quem atua como Justiça Militar é o Tribunal Comum. Vai ter uma vara da auditoria militar, como é o caso aqui do Acre e dos outros estados,
E vai ter o Tribunal de Justiça Comum, que faz a segunda instância. A vara da auditoria julga em primeira instância e o tribunal julga os recursos ali em segunda instância. A Justiça Militar em primeiro grau, ela é composta pelos Conselhos de Justiça. Quem são os Conselhos de Justiça? 4 oficiais, um juiz togado. São todas as ações que bater lá na Justiça Militar, lá na vara da Auditoria Militar, que o Conselho de Justiça vai julgar? Negativo. Crimes militares praticados contra civis, desde que não seja crime doloso contra a vida, será julgado monocraticamente pelo juiz. Os 4 oficiais não participam desse tipo de julgamento. E se for crime militar doloso contra a vida de um civil, aí nenhum da Justiça Militar participa, vai lá para o Tribunal do Júri, que é outra instituição. Tá bom? Dúvidas até aqui? Isso foi o que a gente já viu até agora. Dúvidas? Ana Caroline parece que nem tá aí. Quem mais? Felipe, não vi nada do Felipe. O João Neto e Frederico, nada. Cassiana nem se fala. Nem ouvi a Maria Cassiana ainda. Karine, Laisla, bora acordar. Quem mais? Eu vou falar o nome de tudo isso. Se não manifesta. Tami tá aí? Tamires veio? Ah, fez pergunta, né? Eu não consigo falar e responder a pergunta de vocês ao mesmo tempo. Calma que vai ter o tempo. Tem gente que não respondeu. Tamires não respondeu, já só ligou a aula aí e deixou rodando, né? Vamos lá. Vou dar uma olhada no chat aqui. Já, já, vocês falaram demais. No Acre já falei que não tem, né, Renan? Tá tranquilo isso aí, né? Não, militar da União, calma, vamos chegar lá. Togado, isso, juiz togado. Crimes contra a vida não são julgados pelo tribunal, exatamente, tribunal do júri, tá? Mas atendem. Crime militar praticado por um militar contra um civil, tá? Cita um exemplo de interesse da instituição, por favor. Calma, vamos chegar lá no tópico específico. Todos os militares. Aí que entra o IPM. O IPM faz às vezes do inquérito policial. Para que serve o inquérito policial comum? Ele serve para subsidiar a denúncia do Ministério Público. E o inquérito policial militar serve para subsidiar a denúncia do Ministério Público Militar. Mesma coisa, tá? É a gente que trabalha com a gente da corregedoria que faz o inquérito policial militar, tá? Já aconteceu no Araçuba, eu não acredito num negócio desse. Professor, para puxar para a justiça militar, precisa ter relação com serem militar. O militar está no carnaval e discute, e sai em via de fato com outro militar. Mas eles nem sabiam que o outro era militar. Nesse caso, cara, o que, que vai acontecer? Aí, se vier uma pergunta dessa, normalmente para o nível de prova da Polícia Militar, ele vai perguntar de acordo com o Código Penal Militar, um militar estava no carnaval, saiu às vias de fato com outro militar. Pronto. Se é militar contra militar, pode marcar que é crime militar, tá? Por quê? Porque nos termos do Código Penal Militar, crime praticado por militar contra outra militar, contra outro militar, é crime militar. Se for um concurso mais apurado, ou se a questão vir mais rebuscada, e ele perguntar, de acordo com o Código Penal e em acordo com a jurisprudência atual ou julgados recentes, o entendimento doutrinário sobre o assunto, Caio, militar, não conhecia Mévio, outro militar, e saiu às vezes de fato. Aí isso é relevante, tá? Porque doutrinariamente, e o STM e por vezes o STJ já entendeu
que para ser considerado crime militar, os dois precisam saber que o outro era a condição de militar do outro, tá? Mas se a questão, e eu aposto que ela vinha perguntando assim, de acordo com o Código Penal Militar, Tício saiu em via de fato contra Mévio, mas nenhum dos dois sabia que era militar. Pode marcar que é crime militar, porque de acordo com o Código Penal Militar, basta a condição de militar dos dois. Não interessa se um ou outro não sabia, tá bom? Corregedoria serve para... Cara, corregedoria ela não é muito bem vista, não. Nas instituições militares serve para ali dar uma puxada de orelha no militar, né? Quando ele dá uma vacilada, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente é muito justo. Show. Vamos lá. Vamos continuar. Galera, esse primeiro quadrinho todo mundo entendeu? Beleza. Vamos avançar um pouquinho, tá? O nosso segundo quadrinho, esse aqui, ó, ele trata de crime militar contra militar. Um crime praticado por um militar contra outro militar. Aí onde vai entrar o Conselho de Justiça, tá? Que é o juiz togado, mais os 4 oficiais. Professor, então, o Conselho de Justiça ele vai atuar somente quando o crime militar for praticado contra outro militar? Certinho, tá? Certinho. Crime militar praticado contra o civil, juiz togado monocraticamente, sozinho, só ele que vai julgar. Crime militar, não interessa qual seja patrimônio, vida ou sei lá o quê, crime militar contra outro militar, aí entra em cena o Conselho de Justiça. Os 4 oficiais, mais um juiz togado, certo? Não, Felipe, isso aí é lá para, não vou bater cabeça com isso aí agora não, tá? Já já eu te explico o que que é. Trabalhamos 2 quadrinhos. O primeiro quadrinho é crime militar, praticado por um militar, contra um civil, desde que não seja crime doloso contra a vida. Quem vai julgar? O juiz da Justiça Militar, o juiz da Vara da Auditoria Militar, monocraticamente, só ele. O segundo quadrinho traz crime militar praticado contra outro militar. Aqui não interessa. Pode ser doloso contra a vida, pode ser contra o patrimônio, pode ser culposo contra a vida. Quem vai julgar é o Conselho de Justiça, os 4 oficiais mais o juiz togado. Tá bom? Esses 2 quadrinhos. Professor, tem mais, mas não bata a cabeça, não. São essas 2 informações que vocês devem levar desses 2 quadrinhos, tá? No último quadrinho, eu tenho umas ações cíveis. Lembra qual é a ação cível? Aquela contra atos administrativos disciplinares, contra atos disciplinares lá. Vou lá discutir a legalidade de um processo administrativo disciplinar na Justiça Militar. Vai bater lá na Justiça Militar, lá na vara da Auditoria Militar. Quem que vai julgar? É o Conselho ou é o juiz monocrático? Mais uma vez, é o juiz monocrático, tá? Somente o juiz monocrático, tá bom? Aqui, ó. Juiz monocrático. Juiz monocrático é uma pessoa, professor? É o juiz que o nome é monocrático? Não, é porque é juiz sozinho, sem o acompanhamento do conselho, do restante do conselho. Tá bom? Esses 3 quadrinhos aí salvam vida, tá? Fossem vocês, entendiam ele, não deixava passar sem entender, não. Dúvidas? Não temos dúvidas, vamos avançar.
Isso daí a gente já conversou, tá? Tá mais explicadinho para vocês quando forem revisar, sem pressa. Galera, um ponto importante que às vezes cai. Nós estamos falando aqui como um todo, dos militares como um todo, tá? De cara, ó, levem essa regra aqui, ó. Isso aqui é um jargão, tá? Militares estaduais em âmbito estadual, o civil nunca comete crime militar. Isso aqui salva vida, tá, galera? O que que acontece? Nós temos dois âmbitos de justiça militar. O âmbito da União, o âmbito federal, e o âmbito do Estado, o âmbito estadual. Nós temos os sujeitos de um crime, sujeito ativo e sujeito passivo, tá? Vocês vão observar, quando a gente começar a trabalhar o artigo 9º do Código Penal Militar, que o militar, normalmente quem vai cometer o crime militar é o militar. Mas tem situações que o civil também pode cometer crime militar, quando ele atenta contra uma instituição militar ou contra um militar em serviço, em manobra, tá? Ou seja, sujeito ativo do crime militar tanto pode ser o militar quanto pode ser o civil. Sujeito passivo, isso em regra geral, tá? Nós estamos falando de regra geral por enquanto. Sujeito ativo de um crime militar pode ser tanto militar quanto civil. Sujeito passivo do crime militar pode ser tanto militar quanto civil, tá? Entretanto, o que acontece? Nós temos a Justiça Federal Militar e a Justiça Estadual Militar. Em âmbito estadual, não se admite que o civil cometa crime militar. Então, se cair na prova de vocês dizendo que o civil não comete crime militar em âmbito estadual, pode marcar certinho. Professor, por que isso? Porque a Constituição assim diz, tá? A Justiça Militar Estadual compete julgar os militares em caso de crime militar, tá? Não existe justiça militar estadual julgando civil, então o civil não comete crime militar em âmbito estadual. Professor, então o civil vai cometer crime militar quando? Quando ele atentar contra uma instituição federal, tá? Vamos imaginar, o civil está andando, ali em frente vamos imaginar aqueles cracudos que tem ali na praça, perto da Polícia Militar. Ele pega uma janela daquela de vidro, pega uma pedra e pá, taca a pedra lá no vidro da Polícia Militar. Ele vai ser preso? Lógico, talvez vai ser preso. Vai pegar um sarrafo? Não sei, acho que não, isso não acontece, não. Mas vai ser preso. Ele cometeu crime militar, ele atentou contra uma instituição militar. Ele cometeu crime militar? Não. Não cometeu crime militar. Por quê? Porque contra a instituição estadual, em âmbito estadual, o civil nunca comete crime militar. Vamos imaginar que o mesmo civil vai lá, passando lá pela guarita do quarto bis, taca uma pedra na guarita do quarto bis, quebra o vidro de lá. Ele vai ser preso? Vai ser preso. Ele cometeu crime militar? Aí ele cometeu. Por quê? Porque ele atentou contra uma instituição militar federal. E em âmbito federal, o civil comete crime militar. Bom? Basicamente essa divisão. Sem sem muito alarde não, tá? É basicamente isso. Só levem isso que dá sucesso. Professor, isso numa prova como é que vem? Ah, fulano de tal, Tício, Caio, Mévio ia passando por uma instituição militar, ou então contra um militar em serviço e desferiu um soco enquanto o militar não estava prestando, estava desatento, ele foi lá e desferiu um soco no militar.
Tício, aí tá. O militar era policial militar estadual. Vai estar descrito lá. Tício, durante o carnaval, desferiu um soco contra Caio, cabo da Polícia Militar do Estado do Acre. Pode-se considerar que Tício cometeu crime militar? Jamais, porque em âmbito estadual não comete o civil crime militar. Vamos imaginar que é diferente. Tício, durante o carnaval, o militar do Exército estava por lá, ele vai e desfere um soco contra o militar do Exército. O militar estava de serviço, fazendo sei lá o quê, mas eu estou inventando, tá? Tício cometeu crime militar? Cometeu, tá? Por quê? Porque o militar é um militar federal. Tá bom? Show. Vamos seguir. Galera, o que pode acontecer? Eu trouxe situação para vocês de que se um militar pratica um crime militar, vamos imaginar que ele pratica um crime em serviço ali. O cara está numa operação, vai, reage ali legítima defesa, claro, somente legítima defesa, mata o meliante, mata o alecrim dourado. Ele cometeu um crime contra a vida de um civil. Ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Nisso não se tem dúvida, tá? Vamos imaginar que aquele mesmo civil que tacou a pedra lá no quarto bis, tá o sentinela do quarto bis, tamanho 2 horas da madrugada, lá vai o civil pulando o muro para tirar a manga, tirar a carambola. O sentinela não sabia, né? Viu ele pulando, quando ele pulou para dentro, ele soltou ele de fuzil, né? Matou o Noia. Isso acontece, tá, galera? O pessoal não é negócio pular o muro do exército, não. O exército não brinca, não. Polícia grita, manda parar. Aí pulou para dentro do exército ali, é chumbo. Beleza, o cara pulou, muro do exército, o sentinela fez a função dele, né? Soltou-lhe chumbo no cara, matou. O sentinela de cara ali, ele cometeu um crime militar? Cometeu. Pode ter um excludente mais à frente? Pode ter. E fatalmente terá. Tá? Mas de cara ele cometeu um crime militar. E ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Tá? Entretanto, vocês lembram, vamos imaginar ali a retomada, invasão não, tá, galera? Retomada do Complexo do Alemão. Tinha várias forças federais. O Exército estava trabalhando lá, a Polícia do Exército. Tá? O que aconteceu? À época, teve operação de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. O que é isso? Tem alguma situação ali muito grave de abalo da ordem econômica, social. Pode o juiz, não, o presidente da República declarar ali uma operação, intentar uma operação de GLO, que a gente chama, Garantia da Lei e da Ordem. Os militares do Exército, que não é para eles fazerem isso, tá? Os militares do Exército são responsáveis pela proteção externa, pela segurança externa. Mas, finalmente, ali, para a garantia da lei e da ordem, pode acontecer do presidente usar o Exército para fazer isso, tá? Professor, e não dava para ele fazer agora? Dava, se ele quisesse, dava. Agora ele tem que querer, né? Eu acho que ele não quer. Mas o exemplo clássico que a gente tem foi a ação de retomada do Complexo do Alemão. Os militares do Exército subiram o Morro do Alemão, passaram muito tempo lá dentro, lá nessa operação de garantia da lei e da ordem. É óbvio que esses militares, eles entraram em confronto com muitos traficantes e mataram civis, né? Em regra, o que era para acontecer? Ele estava de serviço militar federal, cometeu um crime em serviço, é crime militar. Galera, é o que mais despenca em prova. Nego bate cabeça. Tá lá a questão, fulano de tal estava de serviço e fez isso, isso e isso. É crime militar? Se ele estava de serviço, é o que mais cai em prova, tá? Normalmente é o que mais cai em prova. Se o militar estava de serviço e cometeu um crime, é crime militar, já não bate mais cabeça, tá?
Entretanto, tem essa situação. O, o Exército, quando ele está atuando em GLO, Garantia da Lei e da Ordem, dos exemplos foi essa retomada da Alemão, se ele comete um crime doloso contra a vida de um civil, nesse caso, preste atenção, nesse caso, se ele tiver em situações excepcionalíssimas, dentre elas a GLO, ele não será processado e julgado pelo tribunal do júri. Olhem o exemplo, um militar federal, um militar do exército, por exemplo, lá na retomada do Alemão, atirou e matou uma pessoa, um civil. Ele cometeu um crime doloso contra a vida de um civil. Em regra, pela regra geral, ele teria que ser julgado pelo tribunal do júri. Entretanto, como ele estava em uma ação de operação de garantia da lei e da ordem, ele não vai ser julgado pelo tribunal do júri. Ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Tá? Certinho? Professor, é só quando ele estiver atuando em GLO? Não. Quando ele estiver em cumprimento de atribuições do presidente da República ou do ministro da Defesa, tá? Em operações de garantia da lei e da ordem, em segurança institucional militares ou missões militares. Vamos imaginar, lá o Gabinete de Segurança Institucional tem militares, militares do Exército, fatalmente. Eles fazem a segurança do presidente da República. Um louco vai lá, tenta atentar contra a vida do presidente da República. O militar, que está de serviço, vai fatalmente matar esse cara. Ele vai ser julgado, ele cometeu um crime doloso contra a vida de um civil, vai ser julgado pelo tribunal do júri? Negativo. Por quê? Porque é uma exceção trazida pela lei, tá? Cuidado com essas exceções, tá? Professor, essas exceções servem para os militares estaduais? Negativo, tá? A lei foi bem clara a dizer que são os militares das Forças Armadas. Polícia Militar não serve isso aí não, tá? Já vi questão de prova trazendo o enunciado certinho, mas trouxe um militar da Polícia Militar. Aí não pode, tá? Vai ser julgado pelo tribunal do júri. Certinho? Seguindo. Galera, tirando essa parte de competências, quem que vai julgar o quê? Se vai ser o monocrático, se vai ser o conselho, se vai para a justiça militar ou vai para o tribunal do júri, é uma das partes que mais cai em prova, tá? Essa que a gente conversou. Outro ponto que despenca em prova é o artigo 9º, tá? Professor, quero um conselho sobre penal militar. Meu amigo, o artigo 9º é pequeno. Decore, tá? Decore o artigo 9º. Por quê? Na maioria das vezes vem a letrinha da lei. Nas outras vezes vem uma situação prática. A maioria das questões que vem a situação prática vem dizendo que o militar estava em serviço. Se ele estava em serviço, filho, não bate cabeça, não. É crime militar. E na maioria das vezes lá à frente ele pergunta se era crime, se ele cometeu crime militar ou não cometeu crime militar. Tá? Ah, professor, por que a galera tem um pavor de direito penal militar? Porque é diferente, tem um pouco de diferença do direito penal comum e a galera se apavora muito fácil. Tá? Não se afobe. O afobado não presta nem para ser homem-bomba, que ele explode antes do tempo. Ah, vai, explode lá naquela multidão ali, o cara é afobado, vai explodir antes de chegar lá. Beleza. Galera, vamos lá. Artigo 9º. Vamos colocar essa parte que a gente passou agora em top 2. Artigo 9º é o top 1, tá? Artigo 9º, ele traz ali os crimes militares em tempo de paz, tá? Deixa eu abrir aqui, eu acho que vai ficar melhor, porque aqui eu escrevi coisa para pôr nesse. Eu quero trabalhar com vocês o código mesmo. Tá todo mundo vendo aí?
Certeza que tá. Galera, esse é o nosso Código Penal Militar. Ele é só o Decreto-Lei 1001. 69, ó, no meio da ditadura militar. Mas vamos lá, que ele ainda está vigente. Deixa eu trazer para vocês aqui. Aqui, ó. Estou vendo aqui, ó. Ele traz o artigo 9º, os crimes militares em tempo de paz. Isso aqui é o top 1 que cai em prova, tá? O artigo 9º ele traz, considera-se crimes militares em tempo de paz. Aí ele divide em incisos, tá? O inciso 1 cai, professor, cai um pouco, mas o inciso 2 é o que despenca, tá? O inciso 1 ele traz o seguinte: são considerados crimes militares os crimes que trata este Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. O que é que tem nesse inciso 1? O que é que tem nesse inciso 1 para a gente? Vamos imaginar. O Código Penal Militar ele traz um rol de crimes que só está previsto nele. Vamos imaginar o crime de deserção e insubordinação. Só tem no Código Penal Militar, não tem correspondente no Código Penal Comum. Por sua vez, o Código Penal Militar tem diversos crimes que têm o mesmo correspondente no Código Penal Comum. Professor, por que ele replicou? Porque antes, para ser crime militar, tinha que estar previsto no Código Penal Militar. E tinha crimes que era do Código Penal Comum e o legislador queria que fosse tipificado no Código Penal Militar. Então ele trouxe para o Código Penal Militar, ou vice-versa. Então ele era replicado. Hoje não tem mais aplicabilidade, porque pela alteração legislativa que a gente teve, os crimes que estão lá no Código Penal Comum eu posso usar para o Código Penal Militar se for praticado por um militar. Mas vamos lá. Então, ele traz aqui no inciso 1 do artigo 9º, crimes que só estão no Código Penal Militar e não tem em nenhum outro lugar. Ou ele só está previsto no Código Penal Militar, ou se ele tiver um correspondente no Código Penal Comum ou em alguma outra legislação extravagante, mas ele está previsto de forma diversa. A conduta é diversa da que está aqui. Pode ser peculato lá e peculato aqui, mas aqui vamos imaginar, subtrair coisa alheia móvel da administração militar. Lá é de qualquer outra pessoa. Então, é previsto de forma diversa. Então, o inciso 1, quando cai em prova, ele cai perguntando isso aqui. A redação do artigo, crimes previstos somente no Código Penal Militar, ou, se previsto no Código Penal Comum, é previsto de forma diversa lá. Seja quem for o agente. Não precisa ser militar, não quer saber se é militar, não quer saber se é civil, exceto se for em âmbito estadual. Se for em âmbito estadual, só pode se for militar. Tá bom? Esse inciso 1 cai, professor? Dificilmente. Tá? Agora, daqui para frente, despenca, tá? O inciso 2. São crimes militares, os crimes previstos nesse código, no Código Penal Militar, e previsto na legislação penal comum. Ou seja, todos os crimes que vocês imaginarem, todos os crimes que hoje são previstos. Só que aqui o agente importa. A situação, a circunstância importa. Não é qualquer agente. Os crimes previstos nesse código ou previstos na legislação penal comum, desde que aí ele tem que ter aqui o que a gente chama de um atrativo. Tem que ter uma condicionante dessa. Tá? O crime pode estar previsto em qualquer lugar. Pode estar previsto no Código Penal Militar, pode estar previsto no Código Penal Comum, em uma legislação penal extravagante, mas se for praticado em alguma dessas circunstâncias, será crime militar. A primeira delas é, o crime está previsto em qualquer lugar da legislação penal. Se ele for praticado
por militar da ativa contra militar da ativa é crime militar. Daí responde a pergunta, não lembro de quem foi lá atrás. Se a questão vier para vocês perguntando, Tício agrediu Mévio durante o carnaval. Os dois eram militares, mas não sabiam da condição um do outro. É crime militar? Segundo o Código Penal Militar, se o enunciado perguntar de acordo com o Código Penal Militar, pode marcar que é crime militar. Por quê? Porque o Código Penal Militar só exige a condição de militar. O Código não exige que ele saiba da condição do outro, não. Se a questão vier mais rebuscada, de acordo com a jurisprudência, com a doutrina, aí sim, aí há julgados, já não posso dizer nem que há jurisprudência, mas há julgados que entende que um tem que saber da condição de militar do outro com antecedência. Tá bom? Militar, aí tá. Como é que eu uso para decorar, professor? Eu perco tempo decorando o inciso 1? Não. Só lembrar que ele tem que estar somente no Código Penal Militar. O 2, eu já começo. Beleza. O 2, ele vai ter aí a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E, que é importante. Então, vou ter que decorar. Vamos lá. A letra A, eu sei que o crime pode estar previsto em qualquer lugar. Qual é o primeiro atrativo? Militar da ativa contra militar da ativa. Segundo atrativo, ele for praticado por militar da ativa em lugar sujeito à administração militar. Aqui, ele trouxe os requisitos para ser considerado crime militar. O primeiro deles, tem que ser militar ativa. O segundo, tem que ser tem que ser em local sujeito à administração militar. Tá, professor, mas mudou o quê para o primeiro? Aqui, galera, o sujeito passivo não é mais o militar da ativa, é militar da reserva, reformado ou contra civil. Tá? Militar da reserva é aquele que atingiu o tempo dele de serviço e foi para a reserva remunerada. Tá? Reformado é aquele que atingiu o tempo na reserva remunerada e não pode ser mais reconvocado, ou que por alguma moléstia teve que ser reformado. Tá? Mas continua sendo militar. E o civil, que é aquele que não é militar. Primeira situação, bota na cabeça. Inciso 2, a linha A. Militar da ativa contra militar da ativa. Foi. Não vou bater cabeça mais com outra coisa. Segundo, que eu tenho que decorar, a letra B. Militar da ativa em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, reformado ou civil. Tá? Beleza? Professor, e se for contra militar da ativa, não for reformado na reserva ou civil, aí ele vai para a linha A, cara pálida. Entendeu? A, militar da ativa contra militar da ativa. B, militar da ativa, sujeito ativo, em lugar sujeito à administração militar, segundo requisito, contra civil, reserva ou reformado. Tá? A viatura é lugar sujeito à administração militar? Sim. Tá? Pode marcar que sim. Além do mais, se ele vai estar na viatura, ele vai incorrer lá na próxima linha. Ele vai estar, cabalmente, ele vai estar de serviço. Eu espero, né? Espero que ele não esteja usando a viatura de folga, porque aí ele se enrola. Legal. Vai depender do caso concreto aí, tá, Emanuel? Se ele tiver de serviço, tanto a viatura é lugar sujeito à administração militar, como ele vai estar de serviço. Não, jamais. Isso não acontece, não. Militar federal ou militar estadual? Aí para qualquer um dos dois, tá, Eduardo? Aí esse caso aqui se aplica a qualquer um dos dois. Por quê? Porque o sujeito ativo do crime é militar. Só vai ter diferença quando o sujeito ativo do crime, lá no próximo artigo. Quando o sujeito, próximo inciso, quando o sujeito ativo for um civil, aí que vai ter relevância, se for federal ou estadual. Tá? Galera, já fizemos letra A e letra B. Militar ativo contra militar ativa. Letra B, militar ativa em lugar sujeito à administração militar, contra reformado, reserva ou civil. Tá? A letra C, militar
da ativa, aqui, ó, militar em serviço ou atuando em razão da função. Esse aqui é o que mais cai, tá, galera? Ah, professor, então, dentro, e eu já oriento a vocês a estudarem pelo código, tá? Dentro do inciso 2, o sujeito ativo sempre vai ser o militar da ativa, certinho, tá? Mas a letra C não diz que é militar da ativa. Diz que o militar está em serviço atuando em razão da função. Pressupõe que ele é da ativa, tá? Letra C é o militar em serviço ou atuando em razão da função. Galera, militar em serviço, a questão vai trazer para vocês. Fulano de tal, cabo fulano de tal estava de serviço, atirou contra fulano de tal, matou. É crime militar? É crime militar, estava de serviço. Tá? Sim. Cuidado com esse atuando em razão da função. Nesse caso aqui, ele não está de serviço. Tá? Vamos imaginar, o cara está paisando, foi sacar um dinheiro na farmácia, está lá sacando o dinheiro, é anunciado um assalto. O cara vai, saca a sua... Professor, sacou a arma. Ele agiu em razão da função? Negativo. Por quê? Outras pessoas também têm porte de arma, que não seja policial. Mas ele sacou a arma, parado, polícia, ele está agindo em razão da função, tá? Disparou, estava paisano, estava com a camisa do Flamengo não, do Corinthians. Não, é policial do Flamengo. Estava com a camisa do Flamengo, sacando o dinheiro dele, não tinha nada, não estava de serviço, estava de folga, cuidado. Muitas das vezes a questão já começa. O cabo fulano de tal estava de folga, já para induzir o candidato ao erro, atirou, vindo a movimentação de um assalto, sacou sua arma, vai dizer sua arma funcional, pode até falar, não tem nenhum problema, sacou sua arma funcional, se identificou como polícia, atirou e matou o meliante. É crime militar? É crime militar. Por quê? Porque ele agiu em razão da função. Tá? Certinho? Ele estava em serviço, ou estava de folga e agiu em razão da função, ou ele estava em comissão de natureza militar, que também está de serviço, então já grave. Ele estava de serviço, estava em comissão, estava em formatura, que também é serviço, de qualquer forma, ele estava trabalhando, é crime militar. A única hipótese que vai se adequar à linha C e ele não vai estar trabalhando é nesse caso, que ele vai estar de folga, mas ele agiu em razão da função. Tá? Aqui, ó, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, não interessa o lugar. O exemplo que eu trouxe para vocês, uma farmácia. Não importa o lugar, importa o lugar lá no da linha B. No da linha C, não. Por quê? Porque o atrativo é ele estar de serviço. Ou agir em razão da função. Olha quem é o sujeito passivo de novo, contra militar da reserva, reformado ou civil. Note que no inciso 2 é sempre sujeito ativo, militar da ativa. Sujeito passivo, militar da reserva, reformado ou civil. A linha D, por militar, durante o período de manobra ou exercício. Vamos lá. Militar, durante o período de manobra ou exercício. Isso aqui, galera, é treinamento. Manobra. O que aconteceu? O exército, para ele treinar, eu não consigo colocar o exército para treinar aqui dentro do país. Eu manobro as tropas do exército para a fronteira, para o mar Mediterrâneo, algum lugar mais afastado. Eu faço essa manobra com as tropas. E lá eu pratico o exercício. Se acontece um crime militar, que vai ser praticado por um militar da ativa, ou em manobra ou em exercício, contra militar da reserva, reformado civil, será crime militar. Nesse caso aí da farmácia, não vai a júri? Vai, claro que vai. Crime militar é crime doloso contra a vida de um civil. Vai para a júri.
tá bom? A linha E, por militar contra patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Galera, uns pontos importantes aqui. Na linha B, lugar sujeito à administração militar. Professor, o que é lugar sujeito à administração militar? Onde o comandante manda. Professor, por que isso é importante? A viatura, o comandante manda? Manda. O comandante da guarnição é o responsável pela viatura. O quartel, o comandante manda? Sim, o comandante do quartel manda no quartel. Agora imagina, nós temos aqui as casas, eu não sei se eu acho que o Marcos deve saber, ou o Renan deve saber. É um nomezinho que tem das casas, eu não estou lembrado agora. Mas são as vilas militares. Aquelas vilas militares, as casinhas, isso, PNR. As PNRs, as casinhas das vilas militares, o comandante manda lá dentro da casa? O cara vai dizer, não, que é a mulher do cara que manda, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. O comandante não manda lá dentro da casinha, não. Não é ele que dita que hora vai entrar, que hora vai sair. Então, os PNR não é lugar sujeito à administração militar, tá? Eu já vi isso cair em prova. Outra coisa, as áreas coletivas dentro das instituições militares. Aqui em Rio Branco, nós temos lá no quarto bis, nós temos um deck lá dentro. Um deck onde tem um restaurante. Aquele restaurante lá, ele é locado para um civil, para um particular. Ele faz lá comida e comercializa. Lá é dentro do quarto, é uma área dentro do quarto bis, do círculo militar. Mas lá dentro do restaurante não é lugar sujeito à administração militar. Por quê? Porque o comandante não manda lá dentro. Tá? Só curiosidades. Militar da ativa, aqui estamos na linha E, tá? Militar da ativa contra patrimônio sobre administração militar. Aqui, galera, vamos imaginar o veículo, a viatura, é patrimônio sobre administração militar. Tá? Ali um prédio locado pelo Corpo de Bombeiros é um patrimônio sobre administração militar. Tá? Galera, de longe, o que mais cai é o que a gente viu aqui agora do artigo 9º. Tá? Dúvidas até aqui? Não? Show. Certeza? Não mais dúvidas? Olha, olha, depois não vão estar reclamando. Não tem dúvidas? Tem dívida. Vamos lá. Sobre a organização da justiça militar, assinale a alternativa correta considerando a situação do Estado do Acre. O Estado do Acre possui um Tribunal de Justiça Militar? Já sabemos que não. Quais são os estados? São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Somente esses, tá? B. A jurisdição da Justiça Militar da União no Acre pertence à 12ª Circunscrição Judiciária Militar com sede em Manaus. Gabarito, letra B. Tá? C. Crimes militares cometidos por integrante do Exército Brasileiro no Acre são julgados pela Vara da Auditoria Militar Estadual? Claro que não. Tá? Vara da Auditoria somente para militares estaduais. D. O STM atua como primeira instância da Justiça Militar da União? Não, segunda instância. E, na Justiça Militar Estadual do Acre, o segundo grau de jurisdição é exercido pelo Conselho de Justiça Militar. Não.
O Conselho de Justiça, ele julga, em primeira instância, os crimes militares cometidos por militares contra militares. Bom? 2. Considerando a competência da Justiça Militar do Estado, do Justiça Militar Estadual, definido pela CF 88 e pela Emenda Constitucional 45 de 2004, Emenda de Reforma do Judiciário, é correto afirmar: a Justiça Militar Estadual a Justiça Militar Estadual é competente para julgar civis que cometam crime contra as instituições militares estaduais. Já vimos que não. B. O julgamento de crimes militares cometidos por militares contra militares ou contra a instituição é feito de forma monocrática, apenas pelo juiz de direito. Vimos que não, é feito pelo Conselho de Justiça, composto por 4 oficiais e um juiz togado. C. A Justiça Militar Estadual possui competência civil para julgar ações judiciais contra punições disciplinares militares. Gabarito, letra C. D. Os crimes dolosos contra a vida praticados por militares estaduais contra civis são de competência do Conselho de Justiça. Não, Tribunal do Júri, né, galera? E. Compete a juiz de direito, de forma singular, processar e julgar os crimes militares cometidos com a Constituição Militar. Negativo. Gabarito, letra C, tranquilo. 3. Com a alteração promovida pela Lei 13.491, o artigo 9º do Código Penal Militar, surgiu a figura dos crimes militares por extensão. Isso indica que, apenas previsto no CPM, podem ser considerados crimes militares? Não, era assim antes da Lei 13.491 de 2017, tá? B. Qualquer crime previsto na legislação penal, como lei de tortura, abuso de autoridade, pode ser crime militar, se praticado nas condições do inciso 2 do artigo 9º, justamente, tá? Gabarito. Letra B. Galera, aqui que a gente começou a ter a noção pode aparecer na prova de vocês, vai estar aqui no material, mas para vocês terem uma noção mais prática, a classificação de crime propriamente militar, crime impropriamente militar. Propriamente militar é aqueles que estão previstos no Código Militar e só podem ser cometidos por militares. É aqueles que anteriormente só existiam no Código Penal Militar. Tá? Crimes militares impróprios são aqueles previstos em legislação esparsa, que pode ser cometido tanto por militar quanto por civil. Tá? Sem muita relevância dessa classificação, tá no material que eu vou disponibilizar para vocês logo após a aula, mas já fica aí para vocês não, se aparecer, não passar batido. Tá? Questão 4. Questão 4. No que tange aos crimes praticados por civis, assinale a alternativa que está em consonância com a jurisprudência atual. Está no material de vocês, tá, galera? Gabarito, vocês acertaram, letra C, tá? O crime propriamente militar, em qual autoria? O crime propriamente militar, primeiro, é aquele que só pode ser cometido por militar, tá? Por muito tempo, defendeu-se que o civil nunca poderia praticar um crime militar propriamente, né? Por quê? Porque o crime propriamente militar é aquele praticado somente pelo militar. Mas, com a evolução da jurisprudência, entendeu que em caso de coautoria, tá? De acordo com a teoria monista, o civil pode sim praticar crime propriamente militar, tá? Gabarito, letra C. Ah, professor, o que eu tenho que levar nessa questão 4? Se aparecer para você que o civil pode praticar o crime militar, propriamente militar, em coautoria? Pode, tá? 5. Questão 5. Falamos dele agora. Crimes propriamente militares. Marque a opção correta. Letra A. São aqueles previstos apenas na lei penal comum. Claro que não, né, galera? Letra B. São aqueles que possuem definição idêntica no CPM. Também não. Letra C. São crimes previstos apenas no Código Penal Militar ou nele definido de modo diverso da lei comum.
como a deserção. Gabarito, letra C. Propriamente militar, somente no Código Penal Militar. E mesmo que ele tenha o mesmo nome do previsto lá no Código Penal Comum, a descrição é diferente, tá? Galera, aqui eu trouxe para vocês, saindo um pouquinho da teoria, tá? Eu trouxe umas questões um pouco mais práticas, tá? Da 6 para frente. Vamos lá. Vai trazer uma situação hipotética, normalmente as provas gostam de cobrar assim, e vai perguntar para vocês. Pega aqueles macetes, fala que está em serviço, crime militar. Tá? Cuidado com as competências. Vamos lá. Sargento A e Cabo B. Ambos da ativa, isso já é informação importante, tá? Dois militares da ativa, da PEMAC. Envolve-se uma briga física dentro de uma casa noturna. Opa, já notem que não é lugar sujeito à administração militar. Durante sábado de folga, nenhum dos dois estava de serviço. Ambos estavam em trajes civis e o motivo da briga foi estritamente pessoal, nada a ver com a polícia militar. De acordo com o artigo 9º, isso é o fator mais importante. De acordo com o que ele está perguntando? De acordo com o que? De acordo com o Código Penal Militar. Letra A, crime comum, pois ambos estavam de folga. B, crime militar, pois trata-se de militar ativo contra militar na mesma situação. Gabarito letra B. Lembre do que eu falei para vocês. Se está no enunciado que é de acordo com o Código Penal Militar, basta colocar que é militar da ativa contra militar da ativa. Não vão procurar se ele sabia ou não sabia da condição do outro, se estavam de folga, se não teve nada a ver com o serviço. Isso deixa para discussão no campo da jurisprudência e dos julgados. O examinador quer saber se você sabe o Código Penal Militar, tá bom? Gabarito, letra B, tá, galera? 7. 7. Um soldado do Exército Brasileiro, durante uma operação de garantia da lei e da ordem, já é um ponto importante, GLO, devidamente autorizada pelo presidente da República, efetua um disparo doloso que causa a morte de um civil, que furou bloqueio, tá? Estava em GLO, matou um civil, crime doloso contra a vida de um civil, para todos os efeitos, seria tribunal do júri, mas ele estava em GLO. Se ele está em GLO, é Justiça Militar da União. Gabarito, letra C, tá, galera? Sem dúvida, a competência para processar e julgar será da Justiça Militar da União. 8. O tenente X da PM, estando de folga e em trajes civis em um supermercado, presencia um assalto. Ele saca sua arma particular, identifica-se como policial, ponto-chave da ocorrência é ele se identificar como policial, ou seja, ele agiu em razão da função. E ao tentar imobilizar o suspeito, acaba por agredir excessivamente o indivíduo, após ele já estar rendido. Com base na jurisprudência, a conduta do tenente, vamos lá, é crime comum? Já sabemos que não. Ele agiu em razão da função. Já excluímos aí a C e a E. Vamos a B. É crime militar, pois o oficial atuou em razão da função se identificar como autoridade. Já foi, tá? Letra B. A letra D, vamos ver? Letra D é crime militar, apenas se ele estivesse utilizando a viatura oficial. Claro que não, tá? Letra B. Ainda vai responder pelo excesso, tá bom? 9. Um civil revoltado com uma multa de trânsito invade o quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Um bizu doido invadir o quartel da PM. E quebra, e ainda quebrar o computador do sargento, ainda, presta atenção, que trabalhava na recepção. Conforme o artigo 9º, inciso 3 e a súmula 53 do STJ, galera, a instituição é estadual, o sujeito ativo é um civil, já sabemos que em âmbito estadual o civil não pratica crime militar. Ah, quer dizer que ele não vai ser julgado? Vai sim, mas ele vai ser julgado pela Justiça Estadual Comum, tá? Gabarito. Letra C. O civil será julgado pela Justiça Comum Estadual, pois não cometem crimes militares contra as instituições militares estaduais. 10. 10 de faixa.
2 soldados da Polícia Militar que residem em uma vila militar, residências funcionais da corporação, já vimos isso, que as residências, o interior da residência não é lugar sujeito à administração militar. Envolve-se em uma discussão sobre o barulho do som, resultando em lesões corporais mútuas dentro de uma das casas. Ele tentou enfatizar que a, a briga foi dentro de uma das casas. De acordo com a jurisprudência do STF, preste atenção, ele perguntou de acordo com a jurisprudência do STF. Tá? É crime militar, pois a vila militar é lugar sujeito à administração militar. Tá? Aí não é por essa justificativa. B, é crime militar, pois ocorreu entre 2 militares da ativa. Então é relevante saber se ele era da ativa ou não. Tá? Segura a B aí. C, não é crime militar, pois a residência, ainda que em vila militar, é asilo inviolável e não se confunde com lugar sujeito à administração militar para fins penais. A letra C está certinha, tá? Mas vamos ver se é ela. Letra D. É crime militar por extensão, pois a lesão corporal está prevista. Não, isso não. Não é por essa razão. E a competência da justiça militar, mas segue claro que não, tá? Ó, a letra C tá redondinha. Eu acredito que o gabarito seja a letra C, tá? A letra B ficou no vácuo, porque justamente se eles forem 2, só que, como eu falei para vocês, quando ele pergunta de acordo com a jurisprudência ela não se contenta em apenas ser militar da ativa contra militar da ativa. A jurisprudência ela quer saber se o crime tem a ver com a atuação funcional deles. Foi motivo do serviço, mesmo que seja em folga, tá? Mas tem que ter alguma coisa relacionada ao serviço. Se vier perguntando pela jurisprudência, tá? Entretanto, se vir perguntando só pelo CPM, basta que seja militar da ativa contra militar da ativa. Mas a letra C está redondinha e eu entendo que o enunciado ele quis enfatizar que que foi dentro de um lugar que não é sujeito à administração militar. Tá? Fatalmente caberia recurso. Mas usando como a jurisprudência não basta que seja militar da ativa contra militar da ativa. Entendam, jurisprudência, tá? Ao final, deixa eu ver, vamos ver essa 10 é o quê? A 10 é C, tá? Tá aí, galera. Ao final tem um gabarito comentado, tá? Para vocês, qualquer dúvida, vai estar aí no gabarito. Galera, demonstrando nosso compromisso com a pontualidade, 22 horas em ponto, tá? Terminamos. Vimos muita coisa, tá? Basicamente, galera, professor, numa prova de penal militar, o que o senhor julga a porcentagem que a gente viu hoje que pode ser cobrada numa prova penal militar? 80% da prova, tá? 80% da prova, da possibilidade de vir prova, foi o que a gente conversou hoje, tá? Próxima aula, vamos trazer aí os crimes, tá? Trazer os principais crimes, falar dos principais, não vamos falar de todos, os que realmente caem em prova, tá? Professor, caiu na prova uma coisa que o senhor não falou. Aí você me cobra aí que eu te pago alguma coisa, tá? Mas eu acredito que, fielmente, isso como se eu estivesse me preparando, tá? Que o que vem daí, 80% de chance é o que a gente conversou hoje. Então, enfatizem, lembrem, tá aí o material para vocês estudarem. Não deixem de olhar. Artigo 9º, professor, quero aprender o artigo 9º. Não tem outra forma de tu aprender, senão olhando para a letra da lei, tá? É fácil, é tranquilo, é curto, tá? E qualquer dúvida, pode me perguntar, tá? Aula amanhã às 8 horas, professora Janaira, tá? Já está pronta a aula dela, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Galera, nosso ritmo de aula vai ser esse, tá? Principalmente quem já teve aula comigo, eu normalmente não converso muito, não dou intervalo, não trato de outro assunto, tá? É só o da aula
e terminou, se terminar 9h30 o assunto da aula, a aula vai terminar 9h30, a gente não vai ficar com enroleixo, tá bom? Sábado, acredito que sábado que vem, a gente tem direito administrativo, tá? Vai funcionar dessa forma, a gente vai ser bem direto, no final da aula repasse o material para vocês revisarem, tá? Professor, vai ter uma apostila, galera, sinceramente, é uma perda de tempo, questão de, eu quero uma apostila completa. Eu vou para o cursinho porque lá tem a apostila. Irmão, é a mesma coisa de te entregar um mundo de conteúdo sem tu saber o que tu vai estudar. É muito melhor eu te dar a aula e te entregar o material que foi da aula, tá? Que aí tu faz as tuas anotações e se direciona pela aula, tá bom? Dúvidas, galera? De verdade? Fechou? Isso, vai para o carnaval, aí vai estar bonzinho para a aula de português amanhã. De manhãzinha. Beleza, galera, fechou, tá? Qualquer dúvida pode mandar, já já eu tô mandando o material para vocês no grupo, tá? Até a próxima. Valeu!